Agosto Branco é o mês de conscientização sobre o câncer de pulmão, que é o segundo tipo de câncer que mais afeta homens e mulheres no Brasil. E para falar sobre esse assunto, hoje nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Gabriel Zanardo, que é oncologista. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quero saber do senhor, a gente quando fala sobre câncer de pulmão, né, sempre vem na cabeça a questão do cigarro. Realmente está associado o uso do tabaco ao câncer de pulmão, doutor? O cigarro, sem sombra de dúvida, é o maior causador de câncer de pulmão, é agente causador de câncer de pulmão. Não só do câncer de pulmão, mas como a gente está no agosto branco, a gente foca mais no câncer de pulmão. Mas lembrando que o cigarro pode dar câncer de cabeça, pescoço, bexiga e além de outras doenças não malignas como o enfisema pulmonar. Mas o cigarro, sem dúvida nenhuma, e sem contar que ele é a maior causa de morte evitável no mundo. E quais são os principais sintomas ali para a pessoa começar a ligar o sinalzinho de alerta, né, sobre o câncer de pulmão? O câncer de pulmão, ele é complicado da gente conversar sobre sinais e sintomas, porque normalmente é uma doença silenciosa. As fases iniciais da doença normalmente não dá sintoma. A gente vai começar a ter sintomas quando a doença está um pouco mais avançada. Normalmente é tosse, falta de ar, aquela tosse seca ou tosse com catarro, principalmente se tiver jarras de sangue, mas são a tosse que não cessa com facilidade. Falta de ar em atividades cotidianas, coloquiais, como tomar banho, limpar a casa, vestir roupa, essa falta de ar que não é esperada, e perda de peso de uma forma não explicada, aquela perda de peso que não vem com dieta, uma perda de apetite de forma não preparada com medicação ou por dieta. Isso são os principais sinais e sintomas que devem chamar a atenção da pessoa que começar a apresentar. Mas por ser, assim, como você disse, sintomas mais silenciosos, existe então uma dificuldade, né, no diagnóstico precoce dessa doença por causa desses sintomas? Sim, por conta de ser uma doença silenciosa, diagnosticar o câncer de pulmão nas fases iniciais, onde eu tenho a maior chance de cura do paciente, é extremamente difícil. A gente teve até um aumento dessa incidência de diagnóstico mais inicial na pandemia, por conta que começou a se fazer muita tomografia de tórax por conta do Covid, e nessas tomografias começaram a ver lesões pulmonares que provavelmente não seriam vistas em exames de rotina, porque provavelmente essa pessoa não iria procurar o atendimento médico. Ninguém faz, né, assim, eu acho que a questão do raio-x, assim, do pulmonar ali, é algo que é bem mais difícil da pessoa procurar fazer, né, igual você disse, da Covid trouxe à tona, né, esses exames que ajudaram no diagnóstico, né? A tomografia, raio-x, não é exame de rotina, né? Não é igual a mamografia, ultrassom de mama, que é mais fácil da gente conversar a respeito do câncer de mama, porque existe uma tradição e uma normatização para fazer esses exames. Mas existem alguns estudos que tentam direcionar a população de risco. Aquela população que é tabagista, que fuma há pelo menos 15 anos, 30 anos, 15 cigarros por dia, pelo menos, ou a população que deixou de fumar, mas tinha essa carga tabágica, que fumava ali pelo menos meia carteira de cigarro ou um maço de cigarro por dia. Essa população é considerada uma população de risco e alguns estudos mostram que para essa população vale a pena fazer tomografia de baixa intensidade, que é uma tomografia com baixa radiação, a tomografia sem contraste, justamente para tentar fazer um diagnóstico precoce do câncer de pulmão. Mas friso bem, não é para todo mundo, é para essa população de risco. Certo. E as pessoas que convivem com fumantes, doutor, essas pessoas também devem ligar ali o sinalzinho de alerta? Sim. Não só o tabagista ativo, como o passivo também implica nos riscos por conta dos poluentes emitidos na fumaça do cigarro. Então, o tabagista passivo também precisa se preocupar com o risco aumentado de ter câncer de pulmão. Além do cigarro, tem alguns outros fatores de risco também? A gente tem que lembrar que o cigarro, não estou falando só do cigarro convencional, o cigarro eletrônico começou a ser, até ouso dizer, que uma epidemia na nossa sociedade, onde a gente vê cada vez pessoas mais jovens utilizando dele em ambientes públicos. Ressalvo, o cigarro eletrônico é proibida a comercialização, divulgação e propaganda dele no Brasil, mas mesmo assim a gente vê isso corriqueiro, a gente sabe onde vende, a gente sabe onde encontrar e a gente vê muita gente utilizando. Fatores genéticos são raros no câncer de pulmão, melhor dizendo, fator hereditário, aquele que passa de origem familiar, de pai para filho, de mãe para filho,
Isso é raro, mas existe. E fatores poluentes, a poluição do ar e alguns produtos de metais pesados. As telhas de amianto, que era a de Ternit, e que foram retiradas do mercado, então isso cada vez mais raro, mas o cigarro continua sendo o principal fator. Doutora, a gente vive aqui, né, em Mato Grosso, né, essa época seca com muitas queimadas, né? Essa fumaça que a gente inala, ela pode também prejudicar ou talvez desenvolver futuramente algum tipo de câncer no pulmão? Pode. A poluição do ar também é um fator causal. E a fumaça, ela produz substâncias tóxicas, não tanto quanto o cigarro, porque o cigarro já tem suas substâncias tóxicas no próprio envelope, mas a fumaça sim é um fator causal, porque ela traz a poluição do ar, traz as fragmentações da poluição exacerbada pela poluição, pela queimada, desculpa. Então isso pode aumentar a incidência de câncer de pulmão, sim. A gente tem que ficar atento, né? Falando sobre tratamentos, doutor, quais são as opções de tratamentos que nós temos hoje para o câncer em estágio mais avançado e também na fase ali mais inicial também? Vamos lá. Falar sobre tratamento é sempre complexo, né? Porque existe muitas particularidades. E o câncer de pulmão, ele vem sendo estudado cada vez mais. Para ter uma ideia, é estimado pelo INCA aí, que a gente tem em torno de 32 mil novos casos de câncer de pulmão por ano. E a mortalidade é em volta de 28 mil casos. Então, assim, é um câncer, é um tumor extremamente letal. Então, a gente tem cada vez mais procurar diagnosticar precocemente, para a gente conseguir aumentar a chance de cura desse paciente. Então, em fases iniciais, a cirurgia é bem indicada e pode ser curativa. Ressecar um pedaço do pulmão, retirar o pulmão, ou até mesmo o pulmão inteiro, dependendo dos fatores, a cirurgia pode deixar esse paciente curado em fases iniciais. Quanto mais avançado é a doença, mais complexo é o tratamento, mais duradouro e mais oneroso. E se a gente falar de política pública, quanto mais tardia a doença é diagnosticada, mais onerosa ela fica. Então a gente pode lançar mão de radioterapia, de quimioterapia, e hoje, de 2015 para cá, aí teve a grande virada no tratamento do câncer de pulmão, que é o uso da imunoterapia, que é uma medicação também feita na veia, assim como a quimioterapia, que ela tenta, a grosso modo, tentando simplificar ao máximo o mecanismo de ação dela, ela tenta estimular o sistema imunológico do paciente a reconhecer o tumor como um agente agressor e estimular células do sistema imunológico a combater aquele tumor. Isso foi uma grande virada de chave no tratamento do câncer de pulmão. E também começaram a ver que pacientes com câncer de pulmão se comportavam de forma diferente. Eu tinha um paciente com câncer de pulmão que ia muito bem com o tratamento, outros pacientes iam muito mal. Começaram a pesquisar melhor e começaram a ver que alguns tipos de câncer têm algumas mutações específicas, que a gente chama de mutação acionável. O que é uma mutação acionável? É uma mutação que eu tenho uma medicação específica para aquele paciente que tem aquela mutação. Certo. Isso eu tiro o paciente da quimioterapia, tiro o paciente da imunoterapia e forneço uma medicação como se fosse uma individualização do tratamento. O paciente tem aquela mutação, ele tem indicação de fazer aquele tratamento. Essas são as grandes revoluções no câncer de pulmão, proporcionando até os pacientes com doença avançada, que seriam incuráveis, a ter um tratamento adequado e conseguir combater e viver apesar de ter uma doença que é extremamente letal. Quando a gente falar sobre prevenção, doutor, eu acredito com certeza, né, a gente vai falar que não fumar é da melhor forma, né, de prevenir o câncer de pulmão. Mas, além dessa, existem outras formas de prevenção e também se existe algum tipo de recurso hoje para ajudar essas pessoas que às vezes querem, né, deixar, porque é um vício, né, quer deixar o cigarro, mas não consegue. Primeiro fator de risco, primeiro item de prevenção, parar de fumar. Segundo, parar de fumar. O terceiro, parar de fumar. E os outros aí são muito inespecíficos, mas dieta balanceada, prática de atividade física, isso tudo melhora as condições do organismo para combater aquela célula que potencialmente quer virar um câncer. Então, melhora o sistema imunológico do paciente, diminui a chance dessas célulazinhas virem a crescer. Mas o cigarro, sem sombra de dúvida, é o principal fator que deve ser banido de quem não quer ter câncer de pulmão. Falando em práticas para reduzir o tabagismo, eu acho assim, como você disse, é um vício.
ninguém continua fumando porque quer. Talvez tenha entrado para o mundo do cigarro porque quis. Mas sair dele é muito difícil. Existem políticas públicas de combate ao tabagismo, onde a gente tem intervenções de pneumologistas, psicólogos, na ajuda do paciente que queira, trabalhos até em grupo para ajudar quem quer a parar de fumar. Isso é uma política pública, existe isso no SUS, mas também a gente sabe que não é de fácil acesso, mas o pneumologista é o melhor médico a ser acionado para quem quer parar de fumar, porque ele sabe muito bem traçar as estratégias adequadas para aquele que quer parar de fumar. Para a gente encerrar, doutor, o que você falaria para uma pessoa que está consultando com você, né, e que fuma? O que você falaria hoje para essa pessoa? A gente pegando o gancho, né, de toda essa campanha de conscientização para prevenir o câncer de pulmão. Eu queria que você deixasse essa mensagem. É uma mensagem provocadora, né? Assim, todo paciente que chega na minha frente e fuma, a orientação básica e primordial é parar de fumar. Eu começo a dizer, os pacientes que obviamente estão me procurando, normalmente já têm o diagnóstico de câncer e vão em busca de um tratamento. O cigarro, além de ser o causador de muitos tipos de câncer, ele atrapalha muito o tratamento. Ele diminui a efetividade da quimioterapia, ele diminui a efetividade da imunoterapia. Então, eu costumo dizer que eu estou no mesmo barco que o paciente, a jornada é junto. Nós vamos remar para o mesmo lado, só que eu preciso que o paciente comece a remar primeiro. E o primeiro movimento de remar é largar o cigarro. Maravilhoso, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Adorei as informações, são muito importantes e a gente espera que essa entrevista ajude também, né, conscientize mais e mais pessoas a deixarem esse vício de lado, né, ter uma vida mais saudável. Que ecoe por aí e as pessoas se conscientizem que o cigarro não é um bom amigo. Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí pra gente, compartilhe também nas suas redes sociais.